A ansiedade é um sentimento normal e muito comum, tanto na vida dos adultos como das crianças. No entanto, quando essa ansiedade é muito forte e impede a criança de viver sua vida normalmente, ou de participar em diversas atividades, pode ser uma situação mais séria, que precisa ser abordada e tratada, para permitir um desenvolvimento mais completo. É comum a criança apresentar sintomas de ansiedade quando os pais se separam, quando mudam de casa, mudam de escola, ou quando algum ente querido morre, e por isso, diante destas situações mais traumáticas, os pais devem ficar atentos ao comportamento da criança, verificando se está se adaptando à situação, ou se está desenvolvendo medos irracionais e excessivos. Normalmente, quando a criança se sente segura, protegida e amparada, ela fica mais calma e mais tranquila. Conversar com a criança, olhando nos seus olhos, tentando entender esse ponto de vista ajuda a entender os próprios sentimentos, contribuindo para o seu desenvolvimento. Principais sintomas de ANS e EDAD. Crianças pequenas geralmente têm maior dificuldade em exprimir o que estão sentindo. Dessa forma, podem não falar que estão com ansiedade, já que elas próprias também não entendem o que é estar ansiosas. Porém, existem alguns sinais que podem ajudar os pais a identificar uma situação de ansiedade, como 2 pontos: estar mais irritada e chorosa que o normal, ter dificuldade para pegar no sono, acordar mais vezes que o normal durante a noite, voltar a chupar o dedo, ou fazer xixi nas calças, ter pesadelos frequentes. Já as crianças maiores podem conseguir exprimir o que estão sentindo, mas muitas vezes, esses sentimentos não são entendidos como ansiedade, e a criança pode acabar expressando falta de confiança e dificuldade para se concentrar, por exemplo, ou então, tentar evitar atividades diárias rotineiras, como sair com os amigos, ou ir na escola. Quando estes sintomas são ligeiros e passageiros, normalmente, não existe motivo para preocupação, e representam uma situação de ansiedade passageira. No entanto, SEDEMORAREM mais de um SEMANA para passar, os pais ou cuidadores devem ficar atentos e tentar ajudar a criança a ultrapassar essa fase. Como ajudar a criança a controlar a ANS e EDAD? Quando a criança entra numa crise de ansiedade crônica, os pais, cuidadores e familiares são muito importantes para tentar quebrar o ciclo e restaurar o bem-estar. No entanto, essa tarefa pode ser bem complicada, e mesmo os pais mais bem-intencionados podem acabar cometendo erros que agravam a ansiedade. Assim, o ideal é que, sempre que se identifica uma possível situação de ansiedade excessiva ou crônica, se consulte um psicólogo para fazer uma avaliação correta e receber orientações adaptadas a cada caso. Ainda assim, algumas dicas que podem ajudar a controlar a ansiedade da criança incluem 2 pontos. 1.
Não TNT é evitar os medos da CRIANC cedilha. Crianças que estão sentindo ansiedade normalmente apresentam alguns medos, como sair na rua, ir na escola, ou até conversar com outras pessoas. Nessas situações, o que se deve fazer não é tentar poupar a criança e afastar todas essas situações, pois, dessa forma, ela não será capaz de ultrapassar seus medos e não criará estratégias para vencer seu medo. Além disso, ao evitar determinada situação, a criança irá entender que tem razões para realmente querer evitar essa situação, já que o adulto também as está evitando. No entanto, também não se deve obrigar a criança a enfrentar seus medos, já que a pressão excessiva pode piorar a situação. Assim, o que se deve fazer é levar as situações de medo com naturalidade, sempre que possível, mostrar para a criança que é possível ultrapassar esse medo. Dê acento circunflexo valor para o que a criança está SNTNDO. Na tentativa de tentar minimizar o medo da criança, é relativamente comum que os pais ou cuidadores tentem falar para a criança que ela não deve se preocupar, ou que não precisa ter medo. No entanto, esse tipo de frases, embora sejam ditas com um propósito positivo, podem ser avaliadas pela criança como um julgamento, já que podem achar que o que estão sentindo não está certo ou não faz sentido. Por exemplo, dessa forma, o ideal é que se converse com a criança sobre seus medos e o que está sentindo, assegurando que se está do seu lado para proteger e tentar ajudar a vencer a situação. Este tipo de atitude geralmente tem um impacto mais positivo, já que ajuda a fortalecer o psicológico da criança. Tente diminuir o período de ANSIEDAD. Outra forma de ajudar a criança a lidar com a ansiedade é mostrar que a ansiedade é um sentimento temporário e que desaparece, mesmo quando parece que não tem forma de melhorar. Por isso, sempre que possível, os pais e cuidadores devem tentar diminuir o tempo da ansiedade, que normalmente é maior antes de se fazer alguma atividade. Isto é, imaginando que a criança tem medo de ir no dentista, os pais podem falar que ela precisa ir no dentista apenas 1 ou 2 horas antes, para evitar que a criança fique com esse pensamento por muito tempo. Explore a situação que causa a ANSIEDAD. Por vezes, pode ser útil para a criança tentar explorar o que está sentindo e expor a situação de forma racional. Assim, imaginando que a criança tem medo de ir no dentista, pode-se tentar falar com a criança sobre o que ela acha que o dentista faz e qual a importância na sua vida. Além disso, caso a criança esteja confortável conversando, também se pode supor o pior que pode acontecer naquela situação e ajudar a criança a criar um plano para o caso de esse seu medo acontecer. Na maioria das vezes, o nível de ansiedade
consegue ser reduzido quando a criança sente que tem um plano para o pior cenário, dando-lhe mais confiança para ultrapassar seus medos. 5. Pratique atividades relaxantes com a CRIANC cedilha A. Esta é uma técnica clássica, simples e que pode ajudar a criança a controlar os seus próprios níveis de ansiedade quando está sozinha. Para isso, deve-se ensinar para a criança algumas atividades relaxantes, que podem ajudar a desviar o pensamento dos medos, que é STA acento agudo sentindo. Uma boa técnica de relaxamento consiste em respirar fundo, inspirando durante 3 segundos, e expirando por outros 3, por exemplo. Mas outras atividades, como contar o número de meninos com sorte ou ouvir música, podem ajudar a distrair e controlar melhor a ansiedade. Confira a INDA como adequar a alimentação da criança, para ajudar a CONTROLAR a ansiedade.